Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, o podcast que leva até você todo aquele conteúdo que eu, você, todos nós gostaríamos de ter tido acesso antes, para que a gente não cometesse as falhas que a gente comete e a gente aprender com os acertos e poder modelar aquelas pessoas que estão construindo seus negócios com muito sucesso e destaque nos seus segmentos aqui no nosso estado, aqui no Ceará. E a gente sempre trazendo empresários de muita relevância e hoje você vai ter um conteúdo de extremo valor. Então, se você está nos acompanhando na academia, já prepara o seu bloco de notas aí no celular, se você está aí na esteira, na bicicleta, né? Prepara tudo aí porque você vai precisar fazer muitas anotações, eu tenho certeza. Se você está no trânsito, né? Para aí o carro para você poder assistir esse episódio e você se concentrar, né? Brincadeiras à parte, mas vai ter muita coisa boa porque a gente preparou, a gente trouxe uma pessoa super especial para vocês. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero falar para vocês da nossa patrocinadora master aqui do Aí Sim Podcast, que é a 2P Treinamentos, a nossa empresa de treinamentos corporativos que leva até você qualificação para sua equipe comercial. Se você tem aquele vendedor golfinho, sabe qual é o vendedor golfinho? É aquele que num mês sobe, faz uma gracinha e depois afunda. Isso acontece porque provavelmente ele não está com a mentalidade, os comportamentos e a técnica certa para poder ter os resultados de forma consistente que a tua empresa espera. E para você desenvolver isso, fala com o time da 2P Treinamentos, manda um direct no @2P Treinamentos no Instagram, que você com certeza vai ter uma equipe ainda mais qualificada que bate meta todos os meses, beleza? E sem mais delongas, eu quero trazer para vocês ela, que a gente vai bater um papo incrível sobre desenvolvimento de líderes e muito mais. Ela é cofundadora e CEO da Rap Gestão. De formação, ela é psicóloga, mestre em gestão de talentos na Espanha e pós-graduada em gestão de pessoas. Já atuou em empresas como ArcelorMittal, Fini, Gerdau, Banco do Nordeste e muitas outras. Meu amigo, a gente está aqui falando com uma das maiores autoridades em desenvolvimento de liderança do nosso estado. Seja bem-vinda, Luana Borges. Ai, que prazer, Lucas. Ficou imensamente grata, né, pela apresentação e pelo convite. Para mim é uma honra imensa estar aqui, comunga muito com os meus valores, com o que eu acredito, o movimento que você vem fazendo. Eu sou uma admiradora, então, enorme alegria estar aqui. Dicas de passagem que depois de, acho que 1 ano e meio, tentando essa agenda, a gente conseguiu uma agenda, um espaço na agenda dessa mulher, porque não tem coisa. E aí, Luana? Não, eu tô em Teresina. E aí, Luana? Não, eu tô em São Paulo. E aí, Luana? Não, esse fim de semana. Verdade. A agenda é cheia, né, minha amiga? Foi disputado, mas conseguimos. É porque é tudo no momento certo. Tá joia. jóia. O momento. Luana, e a gente tem uma pergunta que dá nome a esse podcast, que é o Momento Aí Sim. Qual foi o grande momento aí sim da vida da Luana até aqui? Nossa, eu acho que foi o nascimento do meu filho. O nascimento do Miguel. Foi o meu não grande tem erro, aí né? sim, não tem erro. Nem sabia que você faria essa pergunta, mas eu acho que não tem erro, porque o movimento de apropriação mesmo, eu acho que espiritual, de diferentes papéis, de competências, de olhar para dentro, de olhar para o futuro, de olhar para a história, de me apropriar da minha força, né? Então acho que foi o nascimento do Miguel. Hoje eu estava fazendo uma curadoria das minhas fotos para fazer produzir um carrossel. E eu estava levantando várias fotos e aí estava passeando pela galeria, né? De todas as fotos desse ano de 2025, de vários meses, e selecionando algumas fotos. E aí a gente vai vendo a evolução dos nossos filhos. Mas é impressionante como quando a gente tem filho, começa que a nossa galeria ela é tomada e preenchida por eles, né? E é engraçado, porque assim, quem não tem filhos, muito provavelmente a sua galeria vai estar preenchida de você mesmo. E quando você tem filhos, a sua galeria é preenchida normalmente por eles, né? É verdade. E eu gosto muito de um autor que é o Jordan Peterson. E o Jordan Peterson, ele fala muito que assim, os filhos nos salvam do nosso próprio egoísmo, né? Para mim,
foi fundamental, foi uma grande transformação também na minha vida. A chegada de cada um dos meus filhos, eles têm um papel e uma lição muito, muito importante com as suas personalidades e como eles nos ensinam, né, com as suas particularidades, cada um deles. É verdade. Um cheiro, Cauã, Tomás, João e Maria. Então deixa eu mandar um beijo pro Por Miguel favor, também, claro. né? Um beijo pro meu filho amado. Sim. E Luana, vamos falar de vida profissional, então. Vamos tirar a família. E na vida profissional, qual foi o seu grande momento aí, sim? Olha, eu acho que foi a decisão de abrir a Rap, né? Foi a decisão de empreender, de dar este passo muito congruente com o que eu acreditava, mas que requeria naquele momento muita coragem, né? De sair do CLT, eu já assumi um cargo de gerência de RH e de dizer, agora vamos dar corpo, né, estrutura a esse projeto que ele já era sonhado, né? Eu acho que há muitos anos, mas ali chegou o momento de realmente fazer acontecer. Bacana. Vamos invadir essa seara. Vamos sim. Para quem não... Primeiro, apresenta para o pessoal o que é a Rap, o que vocês fazem, há quanto tempo que vocês estão aí nessa caminhada, né? Apresenta um pouco para quem não conhece ainda a Rap, o que é a Rap em números. Perfeito, muito bem. A Rap se posiciona, Rap Gestão, né? Nós nos posicionamos como solução em cultura e liderança. Então, a gente muitas vezes discutiu se nós éramos consultoria ou se nós éramos uma empresa de educação corporativa, e nós entendemos que nós somos os dois. A gente trabalha realmente com uma solução customizada para contribuir com as empresas que desejam evoluir na cultura organizacional, no desenvolvimento das lideranças, na performance das equipes. A Rap existe há 7 anos. Hoje nós temos 15 colaboradores. Nós, no ano passado, atendemos inúmeros projetos, desde pequenas, médias a grandes empresas, né, com projetos customizados. E a gente vem, nos últimos 3 anos, nós crescemos 300%. Então, a gente vem realmente atuando em diferentes estados. Hoje a gente está ativo em 4 estados do Brasil. Então, realmente tem sido uma construção de muito aprendizado e de gerar muito valor, né, para os nossos clientes. Boa. E tem um detalhe que talvez o pessoal de casa não saiba, é que você tem um sócio na Rap Gestão, né? Sim. Que esse sócio é o seu marido, o João. Fala pra gente como é que é trabalhar todos os dias com o marido, né? E tocar um negócio em casal que para algumas pessoas é algo impensado, para outros é uma realidade que é tocada meio que... a contragosto ou com muitos desafios. E como é esse bastidor aí de vocês? Sim, é muito interessante a sua pergunta. Eu acho que a gente pode contribuir muito com vários empresários, né? 95%, se eu não estou equivocada dessa informação, se ela é a mais atualizada, mas 95% das empresas no Brasil são empresas familiares. E eu faço parte desse contexto. E no Nordeste, 98%. Então, falando da nossa realidade, né, do nosso movimento, a Rap nos últimos 4 anos, desde a pandemia, ou nos últimos 5, né, desde a pandemia, nós fomos totalmente para o home office, né? Nós operamos, contratamos pessoas totalmente no home office. Então, o desafio de empreender com o marido, né, ou ser sócia do marido, não é só sobre empreender um negócio, é passar 24 horas convivendo, construindo, discutindo, debatendo, alinhando, né, mentalidade e expectativas de futuro. Então, você falou em algum momento que o teu trabalho é contribuir com a mentalidade, com o comportamento e com a técnica, né, aí dos teus clientes, da equipe comercial, e eu acho que não é diferente dentro desse nosso olhar, da proposta do que a gente faz como negócio, mas da necessidade que a gente precisou construir ao longo desses anos. Então, eu sempre brinco, olha, a gente trabalha com inteligência emocional nas lideranças e começa convivendo, né, e precisa aplicar aqui dentro de casa, né? Dentro de casa, totalmente. Então, hoje o João está como CEO do negócio, e eu acredito que foi esse movimento de respeito, de escuta, de trazer o lugar de força de cada um. Nós temos perfis completamente diferentes. O João é analista, planejador, eu sou comunicadora, executora, mas eu acho que essa diferença, mas com respeito, com congruência com o que a gente acredita, com fundamentação de valores, vem permitindo com que a gente, nas diferenças,
cresça junto, né? E aí isso não é, a gente fala, casa de ferreiro, espeto de ferro. Sim. Porque a gente buscou e busca e investe em mentorias pra gente, em consultoria de consultorias para estruturar o nosso negócio. Então eu acho que esse olhar de fora, assim como a gente também fomenta e contribui, né, com os times executivos, esse olhar, como eu digo, estrangeiro, vem contribuindo muito para a construção do nosso negócio até aqui. Perfeito. Luana, sua fala é tão rica que a gente passaria talvez o resto do episódio discutindo vários pontos, né, dessa fala. Mas eu queria pegar um ponto em especial quando você fala dos perfis, né? Que os perfis de vocês são literalmente complementares, né? Sim. E muitas vezes quando o dono de empresa do outro lado vai contratar, e aí eu vou trazer um desafio que a gente acompanha, que é o desafio de equipe comercial, muitas vezes o cara quer... ele pensa que por ser uma equipe comercial de vendas, que ele vai precisar do mesmo perfil de pessoas para lidar em todos os setores do comercial. E não é assim. E essa mesma complementaridade que vocês buscam precisa ter dentro das vendas. Então, se você é uma empresa, como uma empresa de consultoria ou uma empresa que trabalha com serviços e você trabalha com uma linha de inside sales, que é de vendas complexas, você vai trabalhar normalmente com essa venda quebrada, com um SDR e um closer. Perfeito. E esse SDR, ele precisa ter um perfil mais Totalmente analista, diferente. Exatamente. Então, uma linha mais empática, uma linha mais de escuta, e para eu poder entender as necessidades e as demandas desse colaborador. Então, nessa primeira fase da venda, eu preciso de muito mais conexão. E quando eu vou para a parte do fechamento, reunião de apresentação de proposta, e a gente vir para uma questão de realmente fechar o negócio, aí eu preciso de um comunicador, um dominante, tudo mais. E aí, entender dessa linha, e muitas vezes o empresário que não detém esse conhecimento, ele muitas vezes quer alguém igual a ele. Sim. Ele quer um cara parecido com ele, que quer o resultado como ele, e ele não sabe porque muitas vezes a equipe dele não roda. E ao mesmo tempo a gente tem uma linha que é de entender os perfis dos clientes e adaptar a minha comunicação de acordo com aquela pessoa que está do outro lado. Então, uma das coisas que a gente traz muito dentro dos trabalhos que a gente desenvolve nas empresas é entenda do cliente, entenda de gente para você depois conseguir vender. E eu acho que para a gente também liderar e conduzir as nossas, não só as nossas empresas, mas desenvolver as habilidades aí dos nossos gestores, não é diferente. Perfeito. Não é verdade, Luana? Perfeitamente. E, Luana, você trouxe aí uma outra linha dentro da sua tratativa com o João, e eu quero fazer essa pergunta. Você falou assim de 24 horas. Tem que estar 24 horas junto, porque tem trabalho. A minha pergunta é, dá para separar? Dá para separar tô dentto da empresa. Aqui ele é o meu chefe, meu líder, né? Ele é o CEO, eu sou o CEO. Saiu daqui, entramos dentro do carro, vamos para casa. Não, agora é meu marido, é minha esposa. Dá para separar isso daí? Como... Olha, Lucas, eu não gosto de respostas absolutas, né? Perfeito. Dá ou não dá. Eu acho que as pessoas, elas lidam de formas diferentes. Eu posso falar de nós dois, né? Por exemplo, o João, ele consegue fazer essa separação melhor. Ele conseguia lidar melhor. Hoje a gente não tá mais em home office, né? Hoje a gente, desde janeiro desse ano, nós estamos híbridos. Eu já sempre tive mais dificuldade. Então, eu acredito muito em como funciona para mim. Nós somos seres integrais. Então, eu não consigo fazer essa separação. Mas existiam técnicas, formas que eu vinha ao longo do tempo aprendendo, modelando, inclusive com ele, que me ajudavam a tentar desconectar, né? Sim. Como check-in, check-out. Então, olha, agora aqui vou fechar a tela do computador, deixa eu fazer um exercício mesmo de gratidão a Deus, de desconexão. Agora eu vou sair bem no home office mesmo, né? Vou sair daqui e vou me conectar com outro papel. Muitas vezes isso me ajudou, mas muitas vezes não fez diferença pro que eu estava sentindo, né? Então, eu acho que cada um lida de uma forma, mas tem técnicas, tem exercícios, tem diálogos que vão ajudando muito a ir construindo essa forma que funcione, né, para as pessoas envolvidas. Perfeito. Luana, você falou da sua transição, você era gerente de RH e disse que o maior desafio foi aí você começar a empreender. E esse é um passo bastante desafiador para muita gente. Eu passei por essa transição também, eu era gestor de uma escola de cursos profissionalizantes, me tornei sócio, então tive um passo que você foi de empreender com alguém já
de largada e deu um outro passo que foi de empreender sozinho ou em casal, né, com a minha esposa, quando a gente foi abrir a 2P Treinamentos. E você fez esse movimento, sair da empresa e começar um negócio. Isso talvez seja algo impensado para muitos profissionais de RH. O que foi que virou de chave? O que foi que te motivou? Qual foi como foi essa transição? Se você puder explicar para o pessoal, tem gente aí que está precisando só de um pouco de coragem, um pouco de incentivo. Então, fala como foi essa transição pro pessoal e o que foi que te motivou a fazer isso. Tem muitos detalhes, né? A gente levaria muito tempo aqui para falar de transição de carreira, mas eu acho assim, primeiro, desde sempre eu sabia o que eu queria. Então, eu entrei na psicologia sabendo que eu queria atuar com a psicologia organizacional, que eu queria impactar muitas empresas e organizações. Então, eu fui fazer mestrado fora. Quando eu voltei para o mestrado e que eu assumi, inclusive, como gerente de RH, eu já tinha claramente com a empresa essa visão de que eu iria para o mercado posteriormente. Então, tudo foi muito limpo, foi muito claro. E eu também já era consultora. Eu era consultora parceira de uma consultoria muito renomada em Fortaleza, que eu tenho muita gratidão, foi a MC Meão. Então, eu já atuava como consultora e eu já atuava já trabalhava com uma referência, né? Já trabalhava com uma referência e eu já claramente para a empresa onde eu era gestora de RH, já tinha um alinhamento com o CEO que eu estava em um processo de construção. Quando eu falo que foi o aí sim, é porque não foi de repente, houve todo um plano. Eu preparei uma sucessora dentro da empresa, eu conversei com a empresa mais ou menos 4 meses antes de fazer esse movimento, de uma maneira muito íntegra. Eu sempre falo, quando eu vou contratar pessoas para rap, quando eu tenho a oportunidade de impactar com profissionais que estão no mercado, a gente tem que saber entrar e tem que saber sair. Então, foi uma conversa muito limpa, franca, de preparação para poder dar esse passo. Então, assim, eu não sei, né, quem está nos assistindo, o quanto esse desejo ele já é ventilado dentro do coração, mas com certeza um plano de transição eu super recomendo, sabe? Sim. Alinhando com os stakeholders, se preparando nos skills necessários. Então, eu acho que isso tudo contribui muito, né? Essa tua fala é tão responsável, Luana, porque tão necessária, porque eu vejo tanta bobagem na internet e tanta fala perigosa. Gente, eu quero dizer para vocês que eu sou coach, tá? Mas tem coach responsável no mercado. Gente que abre a boca para dizer assim, como é que faz para dar certo? Você só pode ter o plano A. E se você coloca que só tem o plano A e você não vai ter outra alternativa, então você vai ter que fazer dar certo. Então abandona tudo e larga tudo e faz aquilo ali dar certo. Gente, isso é de uma fala tão irresponsável, principalmente quando quem está do outro lado, às vezes, é um pai de família, é um cara que tem filho, que tem que colocar comida na mesa, não funciona dessa forma. Então, eu acho que é extremamente necessário você entender esse movimento, traçar um plano, se organizar. Se você não está organizado financeiramente, se organize financeiramente para você fazer isso. E ter um planejamento. Eu acho que isso daí é importante, deixar alinhado. Sim. Quando eu fui sair também, e olha que eu nem era CLT, eu já era sócio do negócio. Sim. Então, foi do mesmo jeito. Foi 1 ano para poder, assim, eu comuniquei que eu queria sair no início de 2023 e a saída em definitivo foi no final de 2023, para eu sair em definitivo da sociedade com o meu antigo sócio até tocar somente a 2P Treinamentos. Mas super necessária a sua fala. Então, gente, fica aí a dica aí da Luana para vocês. E Luana, beleza, hoje vocês têm a Rap, você fala que você entrega de solução, tanto de cultura quanto de desenvolvimento de liderança. Isso. E para a gente falar um pouco sobre esse movimento, que é algo que a gente também trabalha na 2P, mas eu queria entender assim, Luana, dentro do desafio de desenvolvimento de cultura, que a gente sabe que tem diversos níveis de maturidade das empresas. Quais seriam, né? Porque a gente sabe que a gente não pode elencar só um e muitas vezes vem, mas qual é os principais erros? Pode enumerar 2 ou 3, até por conta do nosso tempo, que você vê
empresários cometendo, principalmente pequenos empresários, porque é onde as pessoas acham, não tem necessidade disso, não precisa disso, está mais preocupado com o faturamento do que essa própria construção dessa cultura. Mas quais são os principais erros que você vê os empresários cometendo na hora de conduzir ou construir a cultura do seu negócio? Bom, eu sempre trago que, inclusive o nome da nossa metodologia de desenvolvimento de cultura dentro da REP é ECC, Evolução Cultural Contínua. Muito com a ideia de que a gente não vai construir a cultura da empresa. Porque toda empresa, mesmo que não tenha sido intencional, mesmo que o empresário não tenha consciência sobre cultura, existe uma cultura. Porque cultura é como as pessoas se relacionam, é quando chega um novo colaborador, ele vai observar e ver como é que as coisas funcionam aqui. Então, eu entendo que quando o empresário ele toma consciência de que ele deve investir em cuidar da cultura da sua empresa, então isso já é um ponto, estão falando de cultura, eu tenho que olhar para isso. Eu acho que a primeira grande intenção ou melhor, o erro, né, que você falou, Sim. Os 2 principais erros é criar uma coisa do zero. Eu acho que esse pode ser um equívoco, né, a ser feito sem considerar e fazer um diagnóstico realmente profundo sobre o que aquele negócio vive naquele momento, para onde aquele negócio quer ir e o que ele precisa intencionalmente preservar na cultura ou modificar. Então, eu acho que esse é um primeiro erro. Vou trabalhar a cultura. Vou copiar a cultura de uma outra empresa e trazer aqui para dentro. Ou vou, a partir de amanhã, estalar os dedos e encontrar uma nova cultura aqui. Já mandaram para ti um vídeo? Já mandaram para ti um vídeo dizendo assim, eu quero que na minha empresa seja assim. Não, nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente faz um trabalho de qualificação, quando um cliente nos busca, de muita consciência Sim. com esse empresário. Então, já aconteceu, Lucas, de eu ter empresa dizendo, eu quero contratar o trabalho de cultura organizacional. Eu estou aqui com dinheiro, quero assinar o contrato. E de eu dizer, espera aí, não vamos em frente. Isso o presidente da empresa falando comigo. E eu dizendo, espera aí, eu tô indo para a sua cidade nessa semana, consigo uma agenda no sábado e vamos fazer uma reunião com o time executivo para clarificar o que é esse trabalho de cultura organizacional e vocês juntos entenderem se vocês estão com o tempo, com a energia, com a disponibilidade, com a congruência necessária para fazer esse movimento. Isso é muito importante. Então, acho que nunca ninguém me mandou esse vídeo, não, porque eu tem acho uma que qualificação antes. Isso foi antes de fechar Perfeito. O projeto. Então, esses empresários ou esse time executivo vem com mais consciência do que é esse trabalho profundo realmente e sustentável. Perfeito. Né? Então, vale. Então, fica a dica aí para você. Tá pensando que chegar para contratar a REP é chegar e dizer, eu quero? Não, tem mais coisa aí no meio do caminho, né, Luana? De ambas as partes, eu acho, de entender se está no momento e da gente também ter muita responsabilidade, entender se podemos e como contribuir, né? Joia. Acho que é isso. E Luana, vocês fazem um trabalho também de desenvolvimento de liderança. Sim. Né? E esse trabalho de desenvolvimento de liderança, eu já tive oportunidade de contribuir. De ser facilitador. De ser facilitador. E eu tive um contato lá com a metodologia de vocês e eu sei o nível de cuidado com a qualidade que vocês entregam, né? E mais uma vez, a gente acaba vendo algumas pessoas entregando alguns serviços bem... sem nenhum romantismo aqui, bem meia boca mesmo, né? E não há, né, um alinhamento, um entendimento do cenário que a gente está encontrando ali com aqueles colaboradores. Muitas vezes profissionais que entregam formações sem nenhum método, né, para que aquilo dali aconteça. E eu queria que você falasse um pouco, né, como é que a REP trabalha essa questão do desenvolvimento de líderes, né? Eu já fui facilitador da metodologia de vocês e eu sei como funciona e a robustez do projeto. Sim. Mas fala para o pessoal um pouco como é que funciona isso. Nós temos, primeiro, né, obrigada, né, pela validação. Eu acho que você, inclusive, como facilitador, né, que viu os bastidores, né, tem muita propriedade para falar, mas compartilhando com quem nos ouve, nós temos uma metodologia própria também da Academia de Líderes. Ela tem 8 pilares
foi desenvolvida com base nas nossas experiências, erros e acertos, no lugar de facilitador, né? Então, o João vem com experiência e um know-how muito grande a nível Brasil como treinador comportamental. Eu com o olhar consultivo, com o olhar de RH, então a gente aliou mesmo essas diferentes visões e construiu uma metodologia que ela perpassa por um diagnóstico profundo, então não é um programa de prateleira, que a gente tem esses módulos ou vai trabalhar isso daqui, então esse diagnóstico ele é muito profundo, e aí a gente está falando de desde assessments, visita em loco, entrevista com pessoas-chave dentro do negócio, análise documental, então a gente vai realmente fazer uma leitura para a partir disso a gente definir essa trilha de desenvolvimento. E acreditando muito, Lucas, que essa evolução da liderança ou essa evolução da cultura, ela não é uma coisa pontual. Então, a gente está desconstruindo a ideia de treinamento e de uma imersão e aquilo ali está posto. Não, a gente acredita muito na continuidade, no movimento contínuo. Então, por isso a metodologia ela tem estratégia de engajamento, tem gamificação, tem storytelling, tem aplicação na prática, tem todo um movimento que promove esse engajamento, essa mudança de mentalidade, de comportamento, ferramentando os líderes de acordo com o que a empresa está buscando alcançar ali de resultado e de cultura, né? Então, eu acho que basicamente, dentro dos elementos, e aí entra o BI que a gente constrói, performance dos líderes que a gente acompanha ao longo da jornada, enfim. Mas eu acho que basicamente é essa customização e essa profundidade e aplicabilidade na prática para a gente poder, de fato, ver essa mudança concreta acontecendo no dia a dia das lideranças e nos resultados do negócio. Existe uma crença muito forte, Luana, de que esse desenvolvimento dá para ser feito dentro de casa. Né? Não, mas é porque o RH, isso é papel do RH. O RH tem que fazer isso daí. Sendo que quando a gente vai para a prática, o RH ele é consumido por uma rotina absurda, muitas vezes de alto turnover, muitos processos seletivos e o processo próprio de avaliações de desempenho e endomarketing e tantos processos internos e ainda dar conta dessa parte de desenvolvimento. Eu sei que você tem um olhar de quem é uma pessoa que presta serviços terceirizados. Mas dentro do seu olhar hoje, até para o empresário ter uma real noção, em termos de, porque muitas vezes tem empresa que nem tem o RH, né? Às vezes é o DP que faz ali às vezes e tudo mais, mas como é que você enxerga isso? No fim das contas, você acha que o RH dá para fazer? Depende, né? Nunca vou ter uma resposta fechada, né? A gente trabalha, hoje nós temos projetos ativos de desenvolvimento de líderes em empresas de diferentes ramos, portes, tamanhos e estruturas de RH. Então, eu tenho empresas, por exemplo, onde a gente está desenvolvendo 160 líderes dessa empresa, uma empresa gigantesca, que tem uma estrutura de RH com robustez, com um subsistema de desenvolvimento, com rede de desenvolvimento e que tem condição de fazer movimento interno, mas que, num olhar para a necessidade do negócio, entende a necessidade de trazer uma formação de fora, nesse momento, para poder... Aí eu não sei as motivações, né? São muitas. Como é que... Quando você tem até um dizer que você tem que falar... Tem que vir uma pessoa de fora para falar. O santo de casa não obra milagre, O né? santo de casa não obra milagre. Esse pode ser um motivador. Como realmente oxigenação, sabe? Trazer benchmark. Então, tem muitas estratégias que as empresas, mesmo grandes, com estrutura, entendem a necessidade de trazer uma empresa especialista. E eu tenho cenários de RH generalistas, que é uma pessoa dentro do RH ou ela com duas pessoas apoiando que não vão conseguir abraçar e pensar essa trilha de aprendizagem, um trabalho continuado. Então, tudo isso traz realmente uma necessidade de olhar caso a caso, mas não dizendo que trabalhos de desenvolvimento de líderes feitos internamente pelo RH não tem valor, sabe? E como eu acredito muito que para sempre, não acaba o desenvolvimento, você pode ter um movimento do RH fazendo, no outro você traz externo, no outro você faz um programa de mentoria com os próprios líderes mentorando outros, e assim você vai oxigenando esse movimento, né? Perfeito, Luana. Eu comungo muito da sua opinião
E eu tô te falando isso porque um dos erros que eu mais vejo, muitas vezes, é o empresário cobrar, muitas vezes, do seu gestor, e aí trazendo para dentro do setor comercial, faz a exigência do treinamento e acha que aquele gerente, muitas vezes, ele vai ter a capacidade de desenvolver tudo em relação à sua equipe comercial. E a gente tem algumas coisas que a gente precisa entender, que é capacidade técnica, metodologia pedagógica. A gente tem uma série de coisas que, muitas vezes, o profissional que está lá, ele não vai ter o conhecimento, não vai ter o nível de especialização que uma empresa de consultoria tem. E o papel desse gestor, seja o gestor de RH, seja, por exemplo, o gestor comercial, dependendo, inclusive, né, do nível de complexidade, do tamanho da empresa, no número de colaboradores e tudo mais, mas não é... Quando a gente diz assim, é responsabilidade da liderança desenvolver a sua equipe, a gente não está dizendo que ele vai ter que botar a mão na massa lá e colocar, não. Ele precisa se responsabilizar como? Muitas vezes é gerindo um recurso e disponibilizando o conhecimento especializado. Então, o empresário precisa entender que, muitas vezes, quando o seu gestor pede um treinamento para a sua equipe, não é que ele seja incompetente para aquilo, é porque às vezes ele está pedindo um nível de excelência ainda maior que talvez ele não pudesse. E na hora que o teu gestor comercial, né, contrata um treinamento de fora, ele está liberando uma carga horária para ele cuidar de outros indicadores, de outras rotinas e de outros processos que pode otimizar ainda mais o resultado e o desempenho do treinamento, da qualificação, né? Que com as lideranças acontece da mesma forma. O RH não vai estar desocupado ali enquanto o treinamento vai estar acontecendo. Então, enquanto eu estou otimizando um tempo, gerindo um recurso e colocando meu RH para fazer outros papéis que eu acho que são estratégicos. Então, a gente... fortalecer e construir esse entendimento, eu acho que é um papel importantíssimo e até uma responsabilidade que a gente tem para que pequenos empresários ou até médios empresários entendam como conduzir melhor aí, talvez, esses seus negócios, não é verdade? E Luana, me fala uma coisa, dentro dos módulos, ou mesmo... das demandas comportamentais, que a gente sabe que no fim do dia é o principal gap que a gente encontra aí com esses gestores. O que você identifica hoje, que se você pudesse dizer assim, o empresário, o gestor, e eu sei que essas soluções elas muitas vezes são personalizadas e a gente precisa atacar com a dor, mas dentro até de uma amostragem que você tem daquilo que você sente que mais impacta ou que mais se repete nas demandas das empresas. Qual é a principal dor hoje da liderança atual? Onde é que você acha que o pessoal está precisando dar mais atenção? Sim, a gente faz, né, pelo diagnóstico um entendimento de cada realidade, mas eu acredito que durante todos esses anos, e sobretudo nos últimos, não tem um projeto que o olhar para a comunicação não esteja realmente sendo gritante. Né? E aí, quando eu falo de comunicação, eu falo desde a tratativa, de saber tratar e lidar com diferentes perfis, com novas gerações, desde dos canais de comunicação, mesmo quais são os recursos dos canais, as ferramentas, uma comunicação vem por esse lado, desde os rituais, então reuniões que a gente tem que são demais e que a gente perde tempo. Então, dentro da comunicação, e aí tem vários elementos, eu acho que é uma grande dor que a gente está lidando hoje pela necessidade acelerada de entregar soluções, de lidar com as coisas que a gente precisa lidar, da competitividade. Então, esse eu acho que é um grande tema, né, assim, fundamental para ser trabalhado com as lideranças. E se a gente pudesse dar uma sugestão ou um primeiro passo que esses gestores podem dar para melhorar a sua comunicação hoje, se a gente for tratar principalmente, e eu vou trazer aqui uma dor que eu enfrento, nas tratativas, não digo nenhuma dor somente do Lucas, é uma percepção. Sim. É uma questão de usar, a escolha do canal certo. Né? Que sugestão você poderia dar para o pessoal, Luana, em relação a não só a escolha de canal, mas a forma de tratar que você traz nos seus treinamentos e que você acha que você pode trazer para os nossos empresários hoje?
Muito bem. Eu vou dar só um passo para trás, então, Tá, certo? perfeito. Eu acho que a maior contribuição para os líderes que estão nos ouvindo, para os empresários que estão nos ouvindo, é encontrar um mecanismo de sair do piloto automático. Eu acho que é Perfeito. isso, porque a gente está vivendo uma correria tão grande, Lucas, que a gente usa, sejam os canais de comunicação, seja a forma de falar sem pensar, né? Só no modo ali executor, fazendo. E esse modo acelerado faz com que a gente perca a oportunidade de enxergar na realidade o que precisa ser ajustado. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de rituais, de reuniões de uma forma muito concreta, quantas reuniões eu participo? Quantas reuniões eu tenho recorrentes, que são agendadas? Eu tenho reunião individual, eu tenho reunião em cima, eu tenho reunião com os meus pares, eu tenho isso é semanal, isso é quinzenal, não tem hora para acontecer, me chamam, me interrompem, não, a gente tem tudo agendadinho, usa ata, não usa ata, são inúmeras as realidades. Então, por isso não tem nada... É isso, né? Aplique isso. No entanto, se eu fizer um exercício, aí é ferramenta, de pega uma folha, coloca lá 3 colunas, reuniões, frequência, objetivo, quem participa, oportunidades de melhoria. Se eu parar para pegar e observar as reuniões que eu estou participando, o que eu vou enxergar de oportunidade de melhoria aqui? Então, por que essas reuniões existem, né? Por que elas existem? O que a gente pode mudar na forma como está sendo feito aqui? Tem pauta, não tem pauta? Então, por isso que eu disse de dar um passo para trás, de sair do piloto automático. Perfeito. Porque é parar para poder fazer uma análise disso. A mesma coisa se aplica para os canais de comunicação. Então, hoje, como é que eu estou resolvendo as coisas que eu preciso resolver? Toda hora eu chamo para uma reunião, eu tenho um grupo com as pessoas em que a gente trata, eu só jogo as coisas lá e não marco quem é o responsável, ou eu nomeio quem é o responsável daquela comunicação. Eu gravo 300 áudios e espero que todo mundo daquele grupo ouça, eu direciono para as pessoas. Então, assim, a gente vai desde empresas que usam o WhatsApp, corporativo ou não, empresas que têm um sistema, a gente, por exemplo, usa o Bitrix, e tem os chats lá dentro, mas mais do que isso, porque não tem fórmula mágica ou que funciona, mas é sair desse piloto automático e analisar, peraí, o que eu estou fazendo que está funcionando e que não está? E claro, com técnica, com método, com uma consultoria que possa vir aqui propor as melhores práticas, isso vai ajudar. Mas para quem não está ouvindo e hoje não vai contratar ninguém, eu acho que é um exercício importante, sabe? De ser feito e que com certeza vai liberar muito da agenda. Porque muitas vezes a gente está só reagindo às coisas em que nós somos chamados, em como a comunicação chega, sem analisar a melhor forma de fazer. Gente, vocês... Por favor, peguem agora o celular de vocês, aí vocês vão voltar 3 minutos e vão ouvir tudo de novo, tá? Porque a Luana trouxe uma aula importantíssima para vocês aqui. E uma das coisas, para pegar um mínimo detalhe de tudo que você trouxe, você falou no Bitrix, e que é uma ferramenta de comunicação interna dentro da empresa. Sim. E hoje 99% das empresas utilizam o WhatsApp como ferramenta de comunicação interna. E esse é um dos principais, os maiores erros que você pode cometer dentro da sua empresa. E eu já ouvi de empresário dizer assim, Lucas, não adianta a gente colocar outra coisa porque eles não usam. Então, quando você já se dá por vencido antes de fazer a tentativa, então tem alguma coisa errada. E é como você disse, é sair do piloto automático e fazer a história da reflexão. Diz assim, nem você está querendo fazer o esforço, né, de enfrentar o desafio de melhorar a comunicação dentro da empresa. E eu já ouvi isso de empresário. Não adianta a gente tentar porque eles não usam. Então, assim, se você já se dá por vencido antes de começar, você trouxe isso daí, a história da comunicação via áudio. Gente, é de uma falta de bom senso. Como se normalizou o uso de áudio no lugar da ligação, que é loucura. Eu fui para um treinamento em São Paulo com empresas grandes, e uma empresa grande. E o cara compartilhou uma situação que foi a seguinte. Ele disse assim, rapaz, a gente teve um problema de logística lá na empresa que eu tinha avisado que os caminhões eram para estar disponíveis tal hora. Eu mandei o áudio no grupo que estava todo mundo. Não é possível que ninguém tivesse ouvido aquilo.
olha só o absurdo, né? Sim. Não é possível que ninguém tivesse ouvido aquilo. Se a gente, como você disse, se a gente voltar um pouquinho no básico da comunicação, a responsabilidade pelo recebimento da mensagem é do emissor, né? Perfeito. Então, eu preciso me responsabilizar pelo recebimento e pelo entendimento do que eu acabei de passar para você. Então, achar que eu mandei um áudio que está tudo resolvido, está quase se tornando um lugar comum de forma absurda e está tudo errado, né? Então, é fundamental vocês cuidarem dessa questão da comunicação. A Luana trouxe aí a questão principal. Se você está tendo problema na comunicação dentro da sua empresa, pode ficar tranquilo, não se sinta um extraterrestre, que a Luana acabou de trazer aqui para a gente, que é uma dor da imensa maioria das empresas. Luana, a gente vai caminhar aqui para um caminho que a reta final aqui do nosso episódio, quando a gente faz algumas perguntas que a gente chama as rapidinhas aqui do Aí Sim, tá bom? Então vamos lá. A primeira delas é: qual é o livro que todo gestor precisa ler? Eu vou recomendar para os empresários, pode ser? Pode, perfeito. Porque em algum momento você comentou, né, do empresário dizer, eles não vão fazer, não vão executar. E me conecta muito com a frase que eu falo muito, que é: escada se lava de cima. Então, se a gente quer ter mudanças concretas, a alta gestão, esse empresário, essa presidência, esse time executivo precisa dar o exemplo. Então, tem um livro chamado Poder dos Times AAA, Poder dos Times AAA, Sim. da Caroline Marcon, que eu, inclusive, comprei para presentear para todos os times executivos dos nossos clientes, porque eu acho que ele traz uma linguagem muito simples e muito efetiva para poder trabalhar esse CEO sobre o papel dele nesse processo de mudança. Então, eu acho que é um livro que promove não só uma mudança pontual, mas uma evolução do negócio que aquele CEO toca, né? Ou que aquele time executivo toca. Então, acho que fica uma recomendação. Muito bom. Maior erro? Meu maior erro. Comportamento. Quando comportamento é o que eu pratico em uma situação. Fica à vontade. Nossa, pergunta desafiadora, são muitos, né? O que trazer? Escolhe um. Eu acho que eu posso falar de uma situação de sociedade mesmo, né? Com o João, com o meu sócio, de não falar aquilo que eu precisava dizer, de me calar. Isso então, não é comportamento de dominante, né? Pois é. Mas aí tem muitos papéis envolvidos. Mas eu acho que é um grande erro ter silenciado em um momento que eu precisava ter me posicionado, né? E que eu acho que aquilo ali poderia ter contribuído de uma forma diferente como a gente conduziu a situação, né? Ou também o contrário. Eu acho que é muito por isso que eu falei de comportamento. No ímpeto de querer resolver, atravessar e fazer por alguém. Então, eu acho que deixar também, peraí, o que vai surgir? O que as pessoas vão trazer? Deixa eu dar mais espaço e segurar o meu dominante. Então, eu acho que não foi uma, por isso que eu estava aqui refletindo. Sim. Foram muitas situações que eu já fiz por, e eu acho que cada vez mais eu preciso deixar as pessoas fazerem. Muito bom. Algum arrependimento? Arrependimento? Eu acho que não. Acho que não. A Luana hoje é mentora de muitos líderes. Quem é o mentor ou a mentora da Luana? Eu tô fazendo, né, mentoria. Eu já fiz mentoria com a Caroline Marcon, por exemplo, que eu comentei, que é a autora do livro. Autora do livro. Então, eu faço psicoterapia, né? Então, eu tenho terapia. Hoje, neste momento, eu não estou fazendo nenhuma mentoria direta. Mas quem você eu acho considera... que, para mim, o meu grande mentor é o meu avô, né? Que faleceu há 2 anos. Como é o nome dele? Jaime. Certo. Jaime Borges. Então, o que eu ia comentar, eu tenho muitos mentores e pessoas que eu me inspiro e que contribuem ativamente comigo em muitas fases da minha vida, né? Mas o meu avô, ele, que já partiu, deixou um legado
muito grande de empreendedorismo, de coragem, de realização, de humildade, sabe? De nunca parar, de sempre ter sede e vontade de continuar e de levar isso até o finalzinho da vida dele. E eu não poderia falar também sem citar a minha mãe. Eu acho que ela é uma outra grande mentora em todos os papéis, do profissional até ser maratonista, né? Do cuidado com a vida. Então... Muito bom. E quem Gente, não. Quem não. Quando você trouxe os seus mentores... Quem é para você, qual foi o melhor conselho que você recebeu? Eu acho que foi um conselho, não sei se foi o melhor, porque eu já recebi muitos, mas agora quando você me perguntou, de cara eu lembrei de uma cena. A minha mãe, quando eu fui entrar na faculdade, teve uma conversa bem séria comigo ali antes e disse assim, filha, a partir de hoje, passa uma borracha tudo que você já viveu até aqui. Não importa se você foi uma boa aluna, se você não foi uma boa aluna, se você teve notas exitosas ou não, você está começando uma nova fase da sua vida e agora é que está começando para valer. Os teus colegas hoje de faculdade vão ser os teus colegas de profissão, os teus professores vão ser os teus colegas de profissão, então seja a melhor pessoa, não só profissional, que você puder ser. Ela me comentou que na época dela, o pessoal escondia os livros, né? Era naquela época que ainda tinha que ir na biblioteca, acessar, e as pessoas não compartilhavam o que estavam estudando, e ela dizia... Hoje ninguém dá nem conta da quantidade de conhecimento que tem. Isso, e não é sobre o conhecimento, é sobre comportamento. Então ela disse, ajude os seus colegas, participe, levante a mão, pergunte, sabe, contribua, faça, entenda que você está construindo o teu legado e a tua carreira a partir de agora. Então acho que esse foi um conselho que, inclusive, minha irmã recentemente começou a faculdade e eu trouxe a mesma fala para ela. Excelente. Então, eu acho que é esse olhar, né? Mais do que o profissional ou o conhecimento, é o comportamento. Quem você quer ser, como você quer impactar, como você pode contribuir e crescer junto. Então, acho que esse foi um grande conselho. Se a Luana pudesse, a Luana de 2025, pudesse encontrar com a Luana, que foi, né, abrir a Rap Gestão há 7 anos atrás, que conselho ela daria para ela? Eu diria para ela ter mais fé, porque a Luana de hoje tem uma fé muito mais forte do que a Luana lá de trás. Aprendeu, desenvolveu, buscou mais espiritualidade, né? Se consagrou a Nossa Senhora. Então eu diria, tenha mais fé e acredite que tudo vai acontecer no tempo certo. Eu acho que fé no sentido de diminuir a ansiedade, no sentido de acreditar que os bons movimentos eles vão gerar impacto, porque esse trabalho ou essa missão, ela não é sobre mim, não é sobre aquela Luana que sonhava em fazer psicologia e mudar o mundo das empresas, é sobre uma missão que contribui com o propósito de Deus, que Deus tem para a minha vida. Então, diria para ela, tenha mais fé, confie, faça com afinco, com humildade e acredite que as coisas elas vão acontecer no tempo certo, assim como a nossa conversa hoje está acontecendo no tempo certo. Muito bom. Luana, vamos imaginar que essa conversa vai chegar em todos os celulares do mundo, tá certo? Você vai ter 1 minuto, né, para todas as pessoas lhe ouvirem. Que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas? Eu acho que eu diria um pouco da mensagem que a Luana de hoje falou para a Luana lá de trás, né? Assim, construir uma carreira, impactar, perpassa completamente pelo autoconhecimento, pela intenção que a gente deseja e por sair do piloto automático, né? Buscar realmente um movimento de, na correria do dia a dia, estar consciente e congruente daquilo que faz sentido para você. Então, a jornada, ela não é fácil, ela não é uma jornada
ascendente, sem tropeços ou sem desafios, eles estão aí, continuarão existindo. Então, quanto mais a gente se cuidar integralmente, e aí é espiritualmente, fisicamente, mentalmente, tecnicamente, relacionalmente, quanto mais nós fizermos isso, mais nós vamos conseguir caminhar um caminho responsável de crescimento, de impacto, e que isso é possível para todos nós, não há limitação, né? Inclusive, acho que está passando de 1 minuto, mas vou fechar. Acabei de ouvir um podcast citando um livro chamado Mente Aberta, que fala da aprendizagem do adulto, da andragogia. E que 80% dessa aprendizagem é sobre comportamento, 20% é sobre técnica. Então, eu diria, olhem mais para o comportamento, né, de vocês. Se abram para esse processo de evolução, que ele é transformador de dentro para fora. Eu acredito. E comungo. Muito bem. Gente, e aí? Eu disse para vocês que ia ser uma aula, não disse? Se você ainda achava que estava em dúvida se devia ou não se inscrever no nosso canal, acho que agora você tem certeza, tá? Então, se você quer acompanhar entrevistas fantásticas como essa da Luana, então se inscreve aí no nosso canal no YouTube ou avalia o nosso canal no Spotify com 5 estrelas, que você vai nos ajudar a fazer esse conteúdo chegar para ainda mais pessoas, tá bom? Luana, minha amiga, foi tão incrível quanto eu imaginava que seria, tá? Queria agradecer imensamente sua presença, queria lhe dar essa lembrança do Lucas, Aí Sim. Obrigada. Posso abrir? Claro, por favor. Significa muito pra gente a sua vinda aqui. Eu tenho um carinho muito grande por você e pelo João, e acredito muito no trabalho que vocês estão desenvolvendo e que vocês estão construindo aí, tá bom? Muito obrigada, agora sim. Ai, tem meu nome! Amei, sua história inspira. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite, foi um enorme prazer. Envio, torço e vibro para que o Aí Sim chegue a muitas e muitas e muitas Amém. Pessoas, impactando, né, na vida de cada um. E muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Que bom que deu certo, né? Tudo, como você disse, tudo na hora certa. É isso aí. Luana, e como é que o pessoal faz para encontrar você e a Rap nas redes sociais? Muito bem. Instagram, o arroba, né? É arroba rapgestão, mas também site, LinkedIn e as minhas redes pessoais, Luana Borges CD. Então vai ser um prazer me conectar com vocês e ficamos à disposição para entender como contribuir também. Show de bola, então já segue a Luana, acompanha lá o trabalho da Rap, que eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito, tá? Galera, e aí, fez sentido para vocês esse episódio? Se fez sentido para vocês, com certeza vai fazer sentido para algum outro gestor, líder ou empresário que você pode compartilhar esse episódio agora. Então, vai lá, compartilha esse episódio com aqueles seus amigos mais próximos que você quer ver crescendo, assim como você está saindo desse episódio, eu tenho certeza, transformado e até com ferramentas práticas para aplicar e melhorar a sua comunicação, tá bom? Então, se fez sentido para você e você quer acompanhar o nosso canal de cortes com as melhores partes de todos os nossos episódios, segue a gente lá no Instagram, no @Aí Sim _podcast. A gente também está no TikTok, no Aí Sim Podcast. E você pode me acompanhar em qualquer rede social, né? LinkedIn, Instagram, através do Lucas Vieira 2P, né? 2P de pessoas primeiro, 2P Treinamentos. Então esse episódio foi com o patrocínio da 2P Treinamentos, o apoio da Agência Fronteira, e quem leva até você toda essa qualidade de som e imagem é o HubX Studio, nosso parceiro também nesse projeto. Então fica com a gente toda terça-feira a partir das 8 da noite, um episódio novo, exclusivo para você. Vamos crescer juntos, vamos para cima! Aí Sim Podcast.